Estamos voltando com o Olhar de Repórter, sempre aos sábados, às 9 da manhã, tratando dos grandes temas da Grande São Paulo. E eu falava na abertura do programa de um assunto que surpreendeu todo mundo. Uma decisão da Prefeitura de proibir a compra de novos, ou pelo menos a circulação de novos ônibus movidos a diesel. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o secretário executivo municipal de Mudanças Climáticas, Antônio Pinheiro Petro, aqui no nosso estúdio. Obrigado por ter vindo, secretário. Obrigado, Sabino. Prazer é todo meu. Bom, primeira pergunta, o senhor ficou surpreso também? Em parte, sim. Mas já era sabido que ia ter uma decisão do prefeito. Mesmo porque o diálogo com os concessionários estava sendo um pouco difícil. Havia uma certa demora dos concessionários de ônibus em começarem a adotar as compras dos ônibus elétricos ou iniciar uma descarbonização, para além dos ônibus a diesel. Agora, secretário, vamos lá, vamos tentar fatiar esse assunto. Primeiro, não foi uma lei que decidiu essa mudança. Não. Não foi um decreto do prefeito que decidiu essa... Também não. Não foi uma portaria que decidiu essa mudança. Também não. O que foi? Foi uma decisão do órgão regulador, que é a Agência de Engenharia de Transportes, a SP Transportes, que acabou decidindo isso. Eles controlam a concessão de ônibus na cidade de São Paulo. Então, entenderam que é possível, por um determinado período, paralisar a adquisição de ônibus a diesel para incentivar, né, os concessionários a buscarem outras alternativas. Então, vamos lá. Essa alternativa seria o ônibus elétrico? O ônibus elétrico é tido como objetivo da Prefeitura, eletrificar a frota. Nós temos uma meta até 2024, Sabino, de colocarmos em circulação na cidade de São Paulo pelo menos 20% da nossa frota com ônibus elétricos. Se eu não me engano, na minha conta, seriam uns 2.600 ônibus, mais ou menos. 2.600 ônibus até 2024. E hoje só tem 18. Hoje nós temos 218. 218 hoje. 200 trólebus, que são aqueles tradicionais, e 18 ônibus a bateria. Efetivamente, é aí que está o teste. O teste é esse. Agora, bateria é a melhor alternativa ou haveria outras possibilidades que não estão sendo consideradas? Bom, no âmbito nosso, da Secretaria de Mudanças Climáticas e do Comitê Gestor das Frotas, que é o Confrota, que está na nossa secretaria... Como é que existe um comitê? Tem um comitê, que é o Comitê Gestor da Transição da Matriz Energética da Frota na cidade de São Paulo. Que devia ter sido consultado para essa decisão. E que vai analisar essa decisão da SP Trans na próxima reunião. Ainda vai analisar? Vai analisar. E se recusar? Não tem uma questão de recusa, tem uma questão da SP Trans explicar para o Confrota as razões de ter adotado esta medida de sopetão, né? Um minutinho só, vamos mostrar o que disse o prefeito Ricardo Nunes sobre esse assunto essa semana, por favor. Não tem mais diálogo, agora é determinação. Eles vão colocar ônibus elétrico, sim. O custo, o ônibus elétrico ele é mais caro no primeiro momento, mas ele vai se diluir no decorrer do tempo por conta do custo menor de não gastar com diesel. Ele tem um custo de manutenção menor e o custo de não ter o diesel menor. O prefeito realmente está mostrando firmeza nessa decisão. Até alguma coisa que se cobrava muito do prefeito Ricardo Nunes, mostrar firmeza e enfrentamento de algumas questões que são importantes para a cidade. Inclusive, é importante, Sabino, nós colocarmos que essa decisão do prefeito está de comum acordo com o presidente da Câmara Municipal também. Sim, que inclusive foi prefeito em exercício esta semana. A questão toda que a gente está discutindo aqui é a forma assodada que essa decisão foi tomada e as dúvidas que tudo isso gera. Então, o senhor falava que bateria não é a única alternativa. Eu vou citar aqui, o senhor me disse se vale ou não. Claro. Por exemplo, gás metano poderia ser uma alternativa. Gás metano é uma alternativa. Biocombustível poderia ser uma alternativa. É outra alternativa. Hidrogênio podia ser uma alternativa mais moderna ainda. Não, o hidrogênio é o objetivo estratégico, inclusive no mundo todo. E álcool, que a gente tem aqui a matriz energética do álcool. E que inclusive tem um programa federal, o RenovaBio, que incentiva o uso do etanol, né? Então vamos lá, acompanhe meu raciocínio, por favor. Se todas as alternativas são possíveis e a gente optou agora, nesse momento, pelas baterias, eu pergunto para o senhor, tem capacidade a indústria no Brasil de oferecer tão rapidamente assim como está pedindo a prefeitura
esses ônibus a bateria? Não. Nós temos, dentro da indústria nacional, uma capacidade limitada de entrega. Acredito que entre 23 e 24 nós já tenhamos uma melhor condição de entrega da indústria, o que deve estar sendo buscado pela própria prefeitura como apoio para as concessionárias. A composição, ou seja, chassis de uma marca, os motores adaptados, é o caso, por exemplo, de uma fábrica importante nacional, que é a WEG, né, que faz esses motores, e, obviamente, uma carroceria diferenciada. Isso num futuro a médio prazo. Agora, hoje a informação que eu tenho é que só uma ou duas empresas de origem chinesa teriam condição de entregar esses ônibus imediatamente. Os chineses, eles já trabalham com isso há um certo tempo. Uma dessas empresas está já no Brasil e fazendo algumas entregas, mas também ainda com capacidade limitada, e a outra está se instalando aí, né? Coincidentemente, há uma decisão do Ministério da Fazenda de isentar de imposto de importação, uma decisão anterior, isentar, de zerar o imposto de importação de ônibus elétricos da China, é isso? Essa decisão é federal, mas ela ainda acho que não foi adotada, está sendo analisada pelo Ministério da Fazenda. E o prefeito de Curitiba, por exemplo, Rafael Greca, não concordou. Não concordou, havia uma carta de prefeitos, mas o prefeito de São Paulo assinou, né? São Paulo, na verdade, está na vanguarda dessa discussão toda, né? Interessado em fazer com que as metas da capital de São Paulo possam ser alcançadas de uma forma ou de outra. O senhor tem ideia, porque o prefeito, como um prefeito preocupado com urbanismo, mobilidade, como o Rafael Greca não teria assinado, essas questões o senhor coloca também como preocupações que o senhor tem? Nós temos uma discussão muito aberta com o prefeito Ricardo Nunes. Eu quero até dar, não é a igreja evangélica, mas a gente dá o testemunho, né, Sabino? O prefeito Ricardo, ele nos ouve bastante, nós discutimos. Mas o senhor não concordou, né? Eu ponderei bastante, mas eu tenho que verificar o acerto dentro da concepção do prefeito, que é muito correto. Ele diz o seguinte: olha, nós temos o interesse nacional, nós temos a preocupação, obviamente, com a indústria, com os empregos, mas também nós temos uma preocupação de atingir as nossas metas de descarbonização. E nós vamos atingir essas metas de uma forma ou outra. É esta convicção que levou o prefeito Ricardo Nunes a estabelecer essa medida. Ok, só para ficar claro, o senhor aceita a decisão da prefeitura, mas não concorda. Eu sou um secretário executivo, eu vou executar a decisão do prefeito. Só para a gente encerrar, isso vai vai de encontro ao contrato de concessão, se eu não me engano, há uma lei e há decisões municipais de outras esferas, não? Sim, na verdade, nós vamos ter que consertar com C, né, esta questão como um todo, né, Sabino? Primeiro, nós queremos descarbonizar a cidade. Ok, está claro. Essa é a patente. Temos uma meta muito ousada, chegar a 50% dessas reduções em 2030. Nós precisamos iniciar isso já. A lei nossa que estabeleceu essa descarbonização paulatina das empresas de ônibus na cidade é de 2018. Ficamos 2 anos atrasados por conta da pandemia. Então, estamos correndo atrás do tempo. Então, é importante que a gente tenha também uma visão estratégica do contexto em que esta decisão firme do prefeito se deu. Bom, para encerrar, queria agradecer ao senhor pela vinda aqui ao Olhar de Repórter e recapitular rapidamente. A prefeitura decidiu imediatamente que as empresas de ônibus têm que trabalhar com ônibus elétricos a partir de agora. 2, isso não foi lei, nem decreto, nem portaria. Foi uma decisão de um órgão técnico. 3, isso contraria o contrato e a lei e, inclusive, uma instância de decisão da prefeitura. 4, não há capacidade instalada na indústria para oferecer esses ônibus para a cidade de São Paulo. 5, 2 empresas chinesas hoje teriam essa capacidade. 6, há um projeto no Ministério da Fazenda que isenta de imposto importação de ônibus da China. Secretário. Mas é importante nós vermos que temos outras alternativas
que não foram, de Avaliadas maneira ainda. alguma, descartadas. O gás natural, que é o biometano, biocombustível. o biocombustível, o etanol e o o hidrogênio. avanço tecnológico para o hidrogênio. Muito obrigado pela sua participação aqui. Lembrando, todo mundo quer respirar um ar melhor, isso não tem dúvida. Todo mundo concorda que tem que haver a descarbonização e que os ônibus têm que poluir menos, ninguém discorda. A gente só precisa entender como é que tudo isso está acontecendo. Obrigado, secretário. Obrigado, Sabino.